Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do PR Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora, meu velho. E hoje, Lidiane, estamos contando com a presença de dois grandes ultramaratonistas, dois ultramaratonistas arretados e com muita história para contar. Hoje o bate-papo ficou diferente. Eu conheço essas duas pessoas com o tempo que eu tenho de corrida na minha vida, na verdade. E André eu conheci no primeiro dia que eu corri na rua, de verdade. São pessoas que moram no meu coração. Eu espero que vocês gostem de ouvir a história deles. É isso aí, Lidiane. O papo hoje é sobre desafios em longas distâncias. Longões, maratonas e até ultramaratonas. O que faz uma pessoa se apaixonar por distâncias consideradas impossíveis aos olhos de muitos? Seria realmente paixão ou desejo por testar os limites do corpo? Pra que tudo isso? Será que é normal? Nesse episódio do Papo Corrida, vamos conversar com dois malucos belezas. Olha, malucos belezas no bom sentido da palavra, como dizia o grande Raul Seixas. Vamos conversar aqui com André Silva e Elias da Guarda, dois ultramaratonistas do grupo Amigos que Correm, lá de Olinda, e cá pra nós, cada um com um objetivo totalmente diferente, entretanto, com a mesma paixão. Aos dois eu só tenho aqui a agradecer por ter aceitado o nosso convite, e primeiramente eu passo a palavra para o André, um cara de coração enorme que eu tive a oportunidade de conhecer através do Carlos Dias, o super-humano de Stan Lee, ano passado, lá no Desafios 12 Horas das Capitais. É isso aí, Washington. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Elias. Boa noite, corredores. Vamos aqui conversar um pouquinho, né? Passar um bate-papo aí sobre corridas, sobre longas distâncias, contar histórias, sorrir muito e se emocionar, né? Essa é a intenção. Que a corrida, ela promove isso pra gente, né? Sempre, sempre. Então é a superação. Vamos lá. Fala aí, Elias. Sensacional, e agora com o grande Elias da Guarda, meu velho, de Itapissuma para o mundo, um dos grandes caras, grandes incentivadores aqui do nosso estado de Pernambuco, e ele que é um dos grandes apaixonados por longas distâncias, meu velho. O cara não corre menos que 10 km por dia, não. E agora correndo em casa, hein, Elias? Como é que tá aí o coração nesse momento aí de isolamento social? Agora você que corre em casa, que nem meu amigo Lula Holanda. Eu descobri que você é um dos caras que está batendo aí os 500 quilômetros de distâncias percorrendo em casa. Como é que é isso, meu velho? Conta aí pra gente. Primeiramente, boa noite aí, né? Agradece aí pelo convite. A gente tá aqui correndo aí, tentando, né? Esses 500 quilômetros aqui dentro de casa, uma experiência nova que a gente tá tendo aí. E graças a Deus a gente está tentando conseguir aqui, falta apenas 60 quilômetros, né? Para a gente concluir aí os 500 quilômetros dentro de casa durante o mês. Já conseguimos também fazer aí 122 quilômetros em 4 dias, também aqui dentro de casa. E tudo isso aí, essa minha persistência, né? Paciência, eu agradeço muito a esse campeão que está aí, né? A André Silva aí foi quem me ensinou essa maravilha, né? Que é longa distância. E Lidiane que começou a correr justamente com o André, olha, eu nem sabia dessa. Eu conheci André, como eu disse logo no início do podcast, eu conheci André, assim, fui lá acompanhar Carlos Dias, eu fiquei comprometido com o Carlos Dias no ano passado, em 2019, de apoiar ele durante parte do desafio dele, na etapa Recife, desafio 12 horas da capital, e tive a grata felicidade de conhecer o André, meu velho. E André, pelo que eu tô vendo aí, é um amigo em comum de Lidiane. Eu não sabia, Lidiane. Que felicidade. Pois é, fiz toda uma propaganda de André e ele fingiu que não sabia, mas na verdade já era amigo, porque quem não conhece André, né? Eu conheci André, eu acho que ele nem lembra, no aniversário de 1 ano dos Amigos que Correm. Foi minha primeira corrida na rua, de verdade, fora da esteira. Eu conheci o pessoal no Facebook, aí ele já enchia o saco desde o primeiro momento. Já colou comigo para eu fazer os 5 quilômetros, depois ele encheu meu saco para eu fazer 10 em Natal também, que ele também estava lá. Depois, os 21 eu fiz depois sozinha, e os 42 eu fiz com ele também. É uma pessoa especial, a gente tem uma história de longa data, um romance antigo.
Mas esse namoro aí, André, esse namoro com Lidiane e André, namoro no bom sentido, né? Ah, sempre. Essa menina é demais, viu? Ela me surpreendeu quando ela encarou aí a maratona, a primeira maratona dela, né? E a gente tá ali como papel de agente motivacional, né? Nessas corridas. E ela entendeu bem ela recebeu bem essa motivação e conseguiu concluir com muita bravura até o final. Então, assim, foram momentos assim de tirar o fôlego, muita emoção, rendeu até uma entrevista aí para a Globo no final. E a gente se divertiu bastante, contou histórias, teve de tudo um pouco, até banho da Indiane. Porque diz a lenda que André só gosta de virgem. Ele não gosta de quem correr 2, 3 maratonas, não. Ele só gosta do maratonista virgem. Aí eu fui tirar minha virgindade e ele sempre foi de virgem, porque eu não combinei com ninguém que eu ia correr os 42. Ele, de repente, chegou do meu lado e fez: eita, tu vai mesmo? Eu vou contigo. Mas foi espontâneo. Eu acho que foi uma emoção. Eu reclamei muito, chorei muito no ouvido dele. E o podcast de hoje não faz parte da minha vibe. Mas eu quero perguntar para vocês, que começaram, para vocês dois, que começaram como todo mundo, com 1, com 5, com 10. Vou começar com o seu Elias. Por que longa distância, seu Elias? Porque qual é o tesão que tem correr 42, 50 no circuito do frio? Qual é a viagem que tem nessa? Para mim, a longa distância ela se tornou muito importante na corrida devido a esse cabra aí, né? Como eu já falei, ele me incentivou bastante a correr aí os 50 km lá do frio lá, e eu pensei que eu nunca na minha vida poderia correr 50 quilômetros, e esse cabra aí botou na minha cabeça para que eu fizesse. Então a gente foi 50 quilômetros muito sofrido, eu acho que foi o 50 quilômetros mais sofrido da minha vida, foi o primeiro, mas de lá para cá me trouxe muita experiência, né? Eu aprendi muito com ele aí no sentido de não se preocupar totalmente com o tempo, e sim manter a mente focada naquilo que a gente sai de casa para correr. É como você disse aí no início, eu não saio de casa para correr 10 quilômetros, não. O mínimo que eu saio para correr de casa é 15 quilômetros. Então, e hoje aqui em casa pensei que ia ser diferente, e a gente também está aí em média de 16, 17 quilômetros por dia, correndo aqui dentro de casa. É uma experiência muito, muito boa, mas também, assim, não sinto dores nas pernas, né, como de costume que a gente sai para correr aí pelas ruas. Mas, então, a gente está falando aqui dentro de casa, né, a gente está aí com 440 quilômetros já esse mês, e pretendemos aí bater aí o nosso próprio recorde aí com 500 quilômetros dentro de casa. Como estava falando aí, não sei se vocês deram para ouvir, o solado do pé ele dói bastante, devido às pisadas que a gente dá aqui no terraço. Mas é uma emoção muito grande a gente poder correr essa quilometragem toda dentro da nossa própria casa, né? Uma experiência muito boa que a gente está vivendo, mas eu tô louco para ir para a rua aí. Acho que esse mês que vem agora a gente vai para a rua aí, já vai entrar já com um desafio, né? A gente já vai entrar com um desafio aí que logo a gente coloca no grupo aí, pessoal. Mas, sem sombra de dúvida, tudo que me fez amar o longão foi as dicas, né? O exemplo desse mestre, meu mestre que está aqui presente aí nessa nossa conversa, e o mais importante para mim é poder ter amigos como ele aí, que sem sombra de dúvida é um cara grande incentivador e amante do esporte, assim como nós, né? Para quem não conhece o seu Elias da Guarda, é organizador da corrida de Rua da Pedra Negra, em Itapissuma, e nosso vereador de Itapissuma também, ele tem um foco que eu acompanho através dos amigos que correm, que ele faz desafios pessoais. É o que ele está falando, que vai entrar com um novo desafio, é que constantemente ele coloca uma meta para si e faz. A gente sabe que corrida é um esporte individual. A gente tem duas, né, Lidiane? A gente tem aí a Pedra Negra e também temos a do Homem de Ferro, né? Aqui o Otto está devendo aparecer. Eu estou devendo aparecer. Maravilhosos. Só eu tenho uma medalha do Homem de Ferro original. Já fiz vários convites aí, ele não participou da nossa corrida ainda. Tanto a Pedra Negra como a do Homem de Ferro. A do Homem de Ferro, a gente comemora nosso aniversário, né? Convidando os amigos. Começamos em 2017 com 150 pessoas. Aí já passamos para 2018 com
para 240, e agora chegamos a quase 600 pessoas, né? Então, é uma corrida solidária, a gente procura aqui uma pessoa nossa, da nossa cidade, e a gente faz essa corrida solidária, né? Graças a Deus foi um sucesso, esperamos que esse ano também a gente faça novamente a nossa corrida, porque não tivemos a Pedra Negra devido a essa pandemia, mas com toda certeza a gente vai focar agora na corrida do Homem de Ferro, agora em dezembro. Comemorei meu aniversário, né? Como sempre, corredor, saí daqui de Itapissuma, a gente foi até a Arena Pernambuco, eu junto com a minha esposa, com Gleice, primeiro 50 km dela, eu cheguei a 54, mais ou menos, foi esse total que deu. E é assim, longa distância para mim é o meu forte. Sol, chuva, para mim não tem tempo ruim, não. Meto a cara, vou embora, e com fé em Deus a gente chega lá. Longa distância, pode me chamar aí que eu estou dentro para qualquer... Sensacional. Isso é verdade. Seu Elias já foi visto passando pela BR sozinho. Meu marido já viu ele na chuva andando e pela blusinha ele fez, tem um amigo teu ali dos amigos que correm andando sozinho na rua. Ele, como eu estava dizendo, ele sempre tem desafios pessoais. Ele coloca metas, né, seu Elias? 50 quilômetros, 100 quilômetros, num determinado período de tempo e cumpre todas, viu? E a gente acompanha. O louco dos 100 é o amigo aí. Por enquanto eu não cheguei a 100 quilômetros ainda não, mas a gente já chegamos a 70 quilômetros, né? Itapissuma, Goiânia, aí de volta, a gente fizemos aí 70 quilômetros. Mas os 100 quilômetros é muito chão. Cheguei a 70, vamos ver se a gente consegue aí os 100 qualquer dia desse aí. Ô, André, me explica uma coisa, como é que começa essa loucura por ultrapassar a marca clássica de 42 quilômetros? Porque eu sou, de certa forma, uma chacota no meio dos meninos do Resenha de Corrida. Bruninho, tem Adriano você conhece, doutor Corrida, que Adriano praticamente, hoje não, né, mas Adriano faz uma maratona ou ultra, se bobear ele faz por semana, vai brincando, comendo comendo um prato de cuscuz de manhã, é a outra maratona dele. Aí já os meninos, o Rodrigo, o Adriano e o Rodrigo e o Bruninho, porque fizeram meia onda do frio, eu virei chacota. Você não é ultramaratonista. Fizeram 50 quilômetros lá, uma meiotinha, e os caras estão se achando agora. Como é que é isso, hein, velho? Como é que é isso? Esse tipo, eu vou ser ultra. Vem da onde? Veio natural da tua parte? Como é que você se apaixonou por longas distâncias? Conta aí pra gente, meu velho, pra ver se eu venha a me motivar em realizar alguma vez na vida uma outra maratona. Por enquanto, eu não tenho vontade nenhuma, cara. Eu vou ser sincero com vocês. Admiro, mas a mim, até hoje, não bateu nenhum pernilongozinho, nenhuma muriçoca falar, olha, aqui tá o vírus da Ultra. Ainda não chegou. Olha só, é o seguinte, eu fico até feliz em ouvir o depoimento de Lidiane, falando da trajetória dela de corridas também, e que me envolveu, né, nessa história. Elias também, de certa forma a gente acaba motivando as pessoas, mas essa motivação ela também vem de outras origens, né? Então, em 2016 eu realizei a minha primeira maratona, né? Em 2016, e também tive a oportunidade nesse mesmo ano de conhecer Carlos Dias, né? Que é uma referência nossa também nacional em relação a longas distâncias. Então, as palestras de Carlos, elas, de certa forma, elas te projetam para uma situação onde você olha e vê que há uma superação, que sempre há uma superação nossa, todos os dias, em realizar, nas nossas realizações, nas nossas dificuldades, no momento que a gente passa a força para alguém, no momento que a gente tem alguma dificuldade e encontra alguém com uma dificuldade maior e a gente passa essa força para a pessoa, e isso é interessante, isso volta. Então, eu considero o Carlos como um dos meus principais mentores, né, de corrida. Eu deixo um abraço para ele, eu gosto muito da história dele. E daí, eu comecei a entender que a ultramaratona, ela tinha um efeito interessante em mim, que eu acredito que também tem em outras pessoas. Prova disto que hoje a gente tem... Nós tínhamos antes alguns atletas, e hoje temos uma legião de atletas que curtem longas distâncias.
Mas eu vou falar especificamente do sentimento que eu tenho quando eu procuro uma ultramaratona. Eu trato como se fosse uma terapia. Eu entendo como se fosse uma terapia. A minha cabeça, a minha mente, ela se projeta de uma forma onde todos os problemas que eu tenho, eles ficam mínimos o suficiente a ponto de eu superar com toda facilidade. Quando você entra numa jornada de longa distância, de longas horas, expostos ao calor ou ao frio extremo, parece que todas as dificuldades que você tem naquele momento são mínimas em relação àquilo que você está vivendo naquele momento. Então, assim, eu percebi que eu passei a produzir melhor, eu conseguia resolver os problemas com mais tranquilidade, eu conseguia trazer resoluções das situações com mais qualidade. Então, tudo, como eu tenho um lado imperativo, né, muito forte, então, assim, eu tinha um perfil muito imediatista, né, pela cultura da forma de que eu trabalhava. Então, eu passei, e isso nem sempre é bom, porque às vezes você vai responder, dar uma resposta, um e-mail, alguma coisa, e você não responde com tanta qualidade. Mas já no momento que eu participava de alguma corrida de longa distância, e eu me encontrava sob estresse, e aí lá na corrida, esse estresse ele ia embora, porque era o momento que eu me desligava do mundo, né, e ficava ali só, né, atuando naquele percurso, curtindo aquela paisagem. E também tem os momentos das dores, dos momentos das emoções, todo tipo de emoção. É um conflito de ideias, né? É uma tempestade de ideias naquele momento. Então você vai do céu ao inferno em vários momentos, entendeu? Então eu entendo como uma terapia. Eu entendo a ultramaratona como uma terapia, que ela faz com que você se sinta melhor, que busque o melhor, e que também traga isso para as pessoas. E aí a gente acaba motivando sem querer, né? Sem querer querendo, podemos dizer, motivando outras pessoas também a praticar essa mesma terapia. E a terapia de André foi longa, viu? André tem 80 quilômetros de touros, tem algumas Maurícios de Nassau, e tem um projeto pessoal da Ultra da Resiliência, né, André? Sim, no momento dessa descoberta, né, individual, eu primeiro, assim, de maneira recreativa, podemos dizer, eu sempre tinha o hábito de ir para o sertão todos os anos, né? E aí eu decidi que naquele ano, em 2017, como eu tinha saído de uma experiência profissional, de um trabalho, então eu estava com tempo de sobra para realizar uma coisa que veio na minha cabeça. Eu disse, esse ano eu vou para o sertão a pé, eu vou correndo. E aí decidi colocar 420 quilômetros de distância fracionados em 10 dias, ou seja, em média uma maratona por dia, porque tinha dia que um era um pouco mais, um pouco menos. E aí saí daqui do Marco Zero de Recife até Solidão, que fica entre Itabira e Afogados da Engazeira. Essa experiência foi maravilhosa. Aconteceram inúmeras situações, conheci pessoas, vivi emoções, e tudo foi perfeito. Então, assim, no momento que eu percebi que eu era capaz de fazer isso, eu entendi que eu poderia aliar isso a uma causa. Já que eu tenho, assim, essa capacidade também de fazer algo extremo, por que não fazer associado a uma causa para ajudar alguém ou a um grupo, né? Determinado grupo. Foi daí que eu comecei a pensar e como eu gosto muito do clima do sertão, do ambiente do sertão, e eu passei por muitas situações lá, eu gosto muito desse tipo de planta, né, que é o cactus, o mandacaru e tudo mais, e isso está ligado à resiliência, né, é uma planta que é muito resiliente. Aí eu decidi colocar, assim, como um objetivo pessoal, um projeto pessoal, chamado Ultra Resiliência. Então, ou seja, toda vez que eu conseguir realizar um percurso de longa distância, eu vou associar isso a como um projeto de Ultra Resiliência.
tanto para me motivar, né, como também para motivar outras pessoas. E aí daí que eu peguei e pensei eu queria muito conhecer a praia de Jericoacoara, no Ceará, vi qual era a distância, fiz um planejamento e vi que nesse planejamento seria possível realizar em 20 dias. No ano de 2018, com o planejamento pronto, parti para Jericoacoara, né? Fui de avião, desci lá, curti tudo que eu tinha que curtir, vi tudo que eu tinha de ver, gostei muito, quero voltar um dia para lá. E daí vim, né? Começando a jornada, saindo de Jericoacoara até aqui no estado de Pernambuco, mais precisamente no Abrigo Redentor, no Abrigo Cristo Redentor. E como eu já tinha feito contato com as pessoas do abrigo, eu combinei, né, de instalar uma vaquinha virtual, conclamar os atletas que estivessem na rede, vendo tudo aquilo acontecer, e eles iriam fazendo as contribuições na vaquinha, para todo esse valor ser destinado tão somente para o abrigo, para custear as manutenções do abrigo, que estão passando por muita dificuldade, e hoje a minha vida ainda não é fácil. Eu tive autorização para fazer isso, obviamente, e aí parti. Então, por onde eu passava, eu levava a bandeira do abrigo, levava a camisa do abrigo, levava comigo toda essa paixão, e também saí de coração aberto para aprender sobre tudo que eu pudesse aprender nessa jornada. Foi uma experiência enriquecedora. Eu me considero hoje uma pessoa melhor, né? Não que eu nunca fui, não que eu não tenha sido uma pessoa melhor no passado, mas são coisas que fazem você repensar ainda mais sobre a sua vida, sobre o que você quer, para onde você vai, de onde você veio. Então, não há como não dizer que tudo isso é uma terapia reflexiva, sobre tudo, sobre até o momento que você pega e faz um cálculo e faz assim, nós vivemos em média 80 anos, né? A expectativa de vida nossa, podemos dizer, do brasileiro, é de 80 anos. Eu estou chegando aos 40, então significa que eu estou na primeira metade do resto da minha vida. A primeira metade, eu sei o que aconteceu, eu sei o que está acontecendo. A próxima, eu quero que seja ainda melhor. Então, todo dia eu construo uma história diferente. E a ultramaratona amarra essa história. Ela faz todo o link de ligação de tudo que acontece. Cada cidade, cada ponto, cada pessoa, cada dificuldade, cada momento em que você está no meio do nada e de tudo ao mesmo tempo, onde só está você, os seus anjos da guarda e Deus lhe guiando. Então, eu considero a ultramaratona como se fosse uma terapia mesmo, onde até um copo de água gelado que você tem na sua casa e que você não tem naquele momento, no meio de uma BR onde não tem nada, e é só você e aquilo que está aqui com você, e você se projeta e faz assim, poxa, eu sou uma pessoa muito feliz, eu tenho um copo de água lá na minha casa, não tenho aqui agora, mas está lá na minha casa, mas um dia eu chego lá, eu vou chegar lá, vai levar 20 dias, mas eu chego lá. Então você valoriza tudo que você tem, e você vê nesse momento como você é importante para você mesmo e para as pessoas. Então, faz você valorizar tudo, porque muitas vezes a gente acaba até achando que tem muitas dificuldades, que o nosso fardo é pesado demais, mas depois que você pega e vem de 1.090 quilômetros de distância, com, em média, 14 quilos de peso nas suas costas, aí você vê que a sua vida é muito mais importante e que você, sim, você tem tudo para ser feliz. Está tudo ali na sua mão. Essa é uma questão de ótica, essa é uma questão de visibilidade, de perspectiva. Falando na corrida como terapia, isso é uma coisa que a gente já ouviu de muitos corredores. Eu, por exemplo, vou correr para resolver problema. E nem nego isso. Vou correr porque eu estou estressada, eu quero uma solução e eu encontro correndo. Acho isso bacana. Mas isso aí, assim, para 5, 10 quilômetros. E para 42 e para 50.
O que é que passa na cabeça, seu Elias, com tanto tempo correndo? Assim, você chega ao máximo da quantidade de pensamento. Eu tenho uma amiga minha, maratonista, que ela disse assim: resolvi tanto problema que minha cabeça ficou vazia enquanto eu estava fazendo a ultra. Ela não tinha mais o que pensar e foi no automático, só correndo e olhando nada. E relaxando. O que é que a gente pensa durante as maratonas? E diga aí, seu Elias, quantas maratonas o senhor já fez? Maratonas, na realidade, eu fiz só oficial, né? Eu só fiz a Maurício Nassau. Acredito que 3 maratonas na Maurício Nassau, onde a primeira eu fiz muito bem. Corri aí 28, 30 quilômetros junto de Elisandro, também outro fera aí que me ensinou bastante aprender sobre a longa distância. E eu corri a primeira bem, a segunda não foi tão boa, né? O nosso amigo André aí foi quem deu aquela força a mim, que eu estava com problema no tornozelo aos 28 quilômetros, e ele, como eu sempre falo, né? Um cara que largou, né, a prova para ficar junto comigo, e a gente largou tudo e me deu aquele total apoio para que a gente pudesse chegar lá na linha de chegada. E a minha terceira corrida lá na Maurício Nassau, eu passei eu estava um mês parado com meu tornozelo, e dei uma de doido, eu disse, eu vou pegar ela agora não vai ligar para mim não. Aí eu fui, e me contundi novamente, passei também, mas mesmo assim eu também vim, consegui chegar, e essa última agora a gente conseguimos bem, eu junto com a minha esposa, né, ela fez a primeira maratona dela, Grace, corri com ela os 42 quilômetros, primeiros 42 quilômetros dela, e um mês depois a gente correu, né, mais 50 quilômetros, quando eu comemorei meu aniversário, e ela foi junto comigo. E como o André falou aí, né, é uma terapia de verdade mesmo, a gente sai aí correndo com todos os problemas que a gente tem no dia a dia, e a gente vai correndo e vai pensando nas dificuldades e também nas soluções. Aqui na nossa cidade houve um problema aí e a gente teve que abandonar um pouco a corrida, mas sempre quando a gente estava correndo, a gente tinha que pensar em tudo que estava acontecendo para poder dar tudo certo. E graças a Deus, eu me sinto muito bem quando eu estou na estrada. Eu não olho nem para trás para saber a distância que estou. Depois que a gente vê a loucura que a gente faz, já cheguei em casa de quase meia-noite, né, em pleno dia 31, todo mundo se ajeitando e eu correndo. Então eu não tenho tempo, não tem festa, não tem nada que me faça ficar totalmente parado. Eu gosto disso daí, gosto de sair, gosto de correr. Quando eu fui para Goiânia, né, quando cheguei lá em Goiânia, eu disse, eu vou ter que voltar. Aí eu voltei. Aí, como o André falou aí, um copo d'água, eu cheguei aí já aos mais de 50 e quase 60 quilômetros, não tinha nada, e já estava já ficando escuro. Eu vi um pé de manga, uma manga lá no alto, não sabia nem se ela estava madura ou se estava verde. Parei lá uns 3 minutos jogando pedra na manga para ver se ela caía em água mais, que eu corro só com 2 águas, né? Boto 2 garrafas d'água e corro um negócio de 15, 16 quilômetros com essas 2 águas para poder repor quando eu saio para correr. Então, joguei muita pedra na manga lá, não caiu de jeito nenhum. Eu disse, pronto, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí tive que correr lá mais uns 10 quilômetros para beber água novamente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, consegui fazer os 70 quilômetros. A gente também participou aí da Toro, né? Onde ficamos aí em segundo lugar, eu e nosso amigo Richard, em dupla, corremos lá. Então, foi, assim, uma experiência muito boa que a gente teve. E que tem, né, quando a gente sai para correr longa distância. O André aí, sempre fala o nome dele, porque é um cara que, sem sombra de dúvida, é merecedor de tudo, de bom que ele já conquistou até hoje na sua vida. A Crostin, né, que ele lembra muito bem, que a gente do começo ao fim na Crostin foi pesado, os 42 quilômetros lá da Crostin, e a gente ficamos lado a lado, fomos um dos últimos a chegar, porque ele estava daquele jeitinho, mas nesse, né? E mesmo assim tava meio chumbado lá, mas graças a Deus a gente foi do começo ao fim, conseguimos fazer a Crostin, que foi pesadona mesmo, maré cheia, alta, a gente atravessando lá, aquilo lá tudo, então correndo, mas é maravilhoso, gratificante mesmo quando você para, que você olha assim lá,
Mas começamos, né, esqueci de dizer, a gente começamos a correr aí finalzinho de 2012, começo de 2013. A gente foi apresentado aí aos amigos que correm, né, em 2015, e a gente, junto com o Marconde, aí a gente participou da São Silvestre, lado a lado também, correndo nas ruas lá de São Paulo. Foram 2 sonhos ao mesmo tempo, né? Andar de avião, só não peguei na mão dele, né? Andei a primeira vez de avião, mas não peguei na mão dele. Mas a gente conseguimos chegar lá na São Silvestre, foi bom demais, um sonho realizado. E de lá para cá a gente fez amigos, né? Aí nos amigos que correm. Também faço parte também aqui do grupo Amigo do Asfalto, aqui de Itapissuma. Forte abraço pro pessoal aí do Amigo do Asfalto também, que a gente tem vários projetos realizados aqui junto com eles também. Parceria muito boa, né, com o Amigo do Asfalto. E a gente fica muito maravilhado e agradecido pelas amizades que a gente encontra na corrida, né? A corrida, além de ela ser, como o André falou aí, uma terapia, é uma fórmula de você fazer amigos, pessoas que você nem imagina, nem conhece, tá ao seu lado, tá dando força a você, vamos, você consegue, vai lá, falta perto, falta pouco, essas coisas todas que vai incentivar você cada vez mais. Então isso é muito importante também, a parceria que se tem na corrida de rua. Ah, meu velho, eu vou aproveitar que eu estou com 2 amigos ultramaratonistas e vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, mas nunca tive a oportunidade e hoje eu tô tendo. A gente sabe que a maratona, partindo do princípio da maratona, 42 quilômetros, a gente sabe que é difícil, meu velho. Independente da maratona que você for enfrentar, é desgastante e sofre, independente do teu preparo. Você vai se preparar, mas vai ter o sofrimento. Não é fácil. E partindo desse princípio, a gente sabe que se a maratona é difícil, a outra maratona tende a ser mais difícil ainda. E qual é a melhor ultramaratona para o cara debutar, por exemplo? Porque a gente, quando vai fazer uma maratona, vai estrear na maratona, a gente vê qual é a que é mais tranquila, qual que tem a temperatura mais amena, qual que tem a altimetria mais maleável com o cara, e eu acredito que na ultramaratona deve ser assim, você escolheu uma ultramaratona ali de 50 km, por exemplo, deve ser dessa forma, hein, André? Explica aí, por favor, porque hoje a gente tem um leque de ultramaratonas pra gente escolher. Antigamente a gente, aqui no Nordeste, por exemplo, só tinha a Ultra do Frio, do Grande Lulolanda. Hoje a gente já tem um leque de opções, 50 km lá no Juazeiro do Norte, com o pessoal da Costa, o desafio da Chapada do Araripe, tem os 80K de Touro, ali no Rio Grande do Norte. Então, já tem uma variedade de ultramaratonas para a gente correr aqui na região Nordeste. Então, meu velho, diz aí para mim qual que você me indicaria para participar aqui no Nordeste, ou até no Brasil mesmo, cara. Você que conhece aí de ultramaratona melhor do que eu, você pode indicar o que você quiser. Indica aí pra gente, vai. Olha só, existem várias hoje, né, Washington? É o seguinte, tudo vai depender do perfil do atleta, né? Se ele gosta de correr em asfalto ou se ele gosta de correr em trilha. Hoje, eu confesso que eu me sinto mais confortável com as trilhas, apesar que as trilhas também são mais difíceis, mas a paisagem é o ingresso, né? A paisagem você pagou o ingresso. Então, eu mostrei essa daqui, que você falou, né, do pessoal da Costa, né, que é do desafio da Chapada do Araripe, que é a medalha que eu considero a mais bonita, uma das mais bonitas que eu tenho, que ela é toda artesanal. Eu acho ela linda. Então, temos essa corrida aqui, né, que é uma triangulação lá no finalzinho, no Cariri. Existe agora a modalidade de 50 quilômetros também com o pessoal de Cambuim, né, Cambuim Esportes. Temos aqui também com o pessoal da Coja, né, o Circuito do Frio. Temos também o Circuito das Serras, que também temos aqui a modalidade de 55 km, 42 km. Então, na etapa Bonito, e tem as outras etapas, Bananeiras, e em outros estados também, né, no Rio Grande do Norte. O desafio das Serras, se eu não me engano, ultramaratona só tem realmente em Bonito. Nas demais etapas, 3 etapas, só que são maratonas.
A última etapa é a mais... Segundo Stênio e Paulo Gutenberg, que organizou a prova, a etapa de Bonito é a mais casca-grossa, meu velho. É pesada, 2.000 metros de altimetria. Exatamente. Então, assim, e outra, tem um detalhe. As provas de trilha, digamos, se você faz 42 quilômetros de trilha, praticamente se equivale a 50 de asfalto, por conta da dificuldade, do grau de dificuldade, que é altimetria, fortes altimetrias, irregularidade do solo, erosão, subidas e descidas fortíssimas. E quem faz 21 na trilha vale 42? Tem que puxar para um lado, né? Dependendo... das serras é 42, meu velho. É 42. Exatamente, dependendo da trilha, do grau de dificuldade, 21 pode valer 100. Pode valer qualquer coisa, entendeu? Principalmente atentos à altimetria. Para você ter ideia, eu fiz uma ultra lá em Minas, da UAI, né, chamada Ultramaratona dos Anjos, né? Muitos atletas, inclusive, tem alguns atletas aqui do estado que estão escalados para fazer também. Eu tive uma experiência incrível nessa ultra. Ela é de 235 quilômetros, é um percurso no stop, de 60 horas. Então, imagina, eu comecei a correr de 8 da manhã de uma sexta-feira e parei no domingo de 7 da noite. Então, é uma situação que te projeta para uma outra dimensão. Você sai desse planeta aqui e vai para outro. Porque é tão intenso, tudo é tão intenso, tudo é tão extremo, que quando você termina uma prova como essa, todos os hormônios do prazer, eles são liberados ao mesmo tempo. Endorfina, serotonina, todo tipo de hormônio que você imaginar, de felicidade, de êxtase que você imaginar, é liberado numa prova dessa. Então, mesmo com a dificuldade de chegar, porque depois disso eu passei uma semana para voltar a andar, né? Eu passei uma semana, que estava com muitas dores, com muita dificuldade nas pernas inchadas, pés inchados, tíbia, tudo. Então, eu levei uma semana para voltar a andar, mas a sensação de missão cumprida, de prazer, foi tamanha que depois de 20 dias eu estava no Circuito das Serras, lá no Monte das Gamileiras. E fiz os 42, que equivalia a 50, 55. Então, assim, você começa a se transformar numa máquina de superação própria, onde você está ali querendo você mesmo se superar. Então, cada vez que eu ia mais além, eu via, nossa, o céu realmente é o limite, e você vai se sentindo bem e vai seguindo. Então, são experiências que eu acho que se você um dia tiver o prazer de provar, eu acho que você vai se satisfazer de uma forma que nunca mais vai deixar. A frase preferida de André que eu escuto o tempo todo é: longe é um lugar que não existe. Não é, André? Essa frase vem do desafio lá de Natal Touros, que é do slogan da prova, né? Porque como é uma reta, né, sem fim, de 75 quilômetros, né, porque a gente sai de Extremóis até a entrada de Touros. Então, isso é 75 quilômetros numa reta sem fim, onde tem uma pequena, assim, uma sinuosidade de pista que faz com que a gente veja as torres eólicas mudarem de posição. A gente tem hora que vê a torre indo para cá e tem hora que você vê a torre indo para lá. Então a gente tem a sensação que a torre está mudando de lugar, mas não, é devido à sinuosidade. Então é 75 quilômetros de uma reta sem fim, onde quando você chega na entrada de Touros, é mais uma entrada de 5 quilômetros e chega no objetivo final. Então, Cambuim, que é o responsável, né, que eu também deixo um abraço para ele, gente finíssima, de primeira qualidade, ele coloca no slogan da prova que longe é um lugar que não existe, porque muita gente fazia, eu não consigo chegar, porque é longe. Aí ele dizia, longe é um lugar que não existe. E é um livro, né? Na verdade, é um livro. Eu já comprovei na prática que esses dois aí não tem distância ruim para eles. Quando a gente saía no longão de sábado, nos amigos que correm, nenhum dos dois quer saber a distância. Eu acho isso um máximo. A gente, segundo André, a gente chega quando a gente termina.
André é a pessoa mais paciente que eu conheço, porque não é fácil me aguentar com fome e cansada. Ele me aguentou 42 quilômetros com o mesmo sorriso do começo ao final. Eu dei a volta da Maratona Maurício Nassau dizendo que não ia rolar. Ele vai, relaxa, vai curtindo aí. Só não queria que eu dançasse, que era para não gastar energia, que eu estava ouvindo música. Mas ele realmente é uma pessoa paciente. Assim como o seu Elias, que a gente nem ouve a voz quando está correndo. Ele está só sorrindo, acenando e vai na frente, no mesmo ritmo e vai. Eu acho que eu nunca vi os dois nem se hidratarem em corrida muito curta. São pessoas que eu realmente já comprovei que são pessoas pacientes. Eu fui convidado uma certa vez para participar de uma trilha, né? Um colega meu, um parceirão do peito mesmo, me convidou e disse a mim que era pouquinho, era 18 quilômetros, que era massa, não tinha estresse nenhum. Aí eu, empolgado, né, gosto desse negócio, eu fui. Mas, meu amigo, quando cheguei lá, foi como foi falado aí por ele aí, foi 18 quilômetros que se transformaram quase em 50. Era uma subida lá, lá perto dos abacaxi, lá nos abacaxi não tinha mais nada para fazer. Torei lá uns abacaxi para comer, porque esse rapaz aí me enganou, viu? Disse que era só 18 quilômetros, mas na realidade não foram 18, não. Por acaso, algum treino do pessoal do Trilhos e Trilhas que vai em Pombos? Esse foi. Olha, os treinos de Albênis de Feiju nunca dão o que ele promete. Se ele falar que vai dar 18, pode colocar uns 5 quilômetros a mais. Isso é padrão do pessoal do Trilhos e Trilhas. Engraçado, Austin, que quando acontece os treinos, tem um bolão de quilometragem, né? Que é para saber quem que vai acertar a quilometragem daquele treino. Que ele é colocado lá. O treino hoje é 18 quilômetros, aí começa o bolão. O bolão diz, não, hoje vai dar 23. Mas nunca é para menos, é sempre para mais, né? Exatamente. Então, interessante que um dos treinos que eles realizam, que eu considero um dos mais assim desafiadores, é o de Pombos, realmente. Porque tem, pelo clima de Pombos, pela altimetria de Pombos, pelo grau de dificuldade. Então, assim, é bem desafiador. Eu posso dizer que atletas daqui, né, da nossa capital, ou das adjacências, né, que participam desses treinos lá em Pombos, eu acho que eles entram muito bem em muitas provas dos desafios da Serra. Eles conseguem realizar as provas com muita eficiência, porque são treinos desafiadores, né? E que a gente também se diverte muito e acaba contando histórias e vendo tudo isso. Tanto é que o slogan lá do pessoal é quanto mais pior for, melhor é. Exatamente, quanto mais pior. É isso aí. Quanto mais pior, melhor é. Tanto é que eles falam, é interessante, eles falam, o lema da gente é se lascar com divertimento, com diversão. Realmente os treinos que eles mais gostam de fazer, o pessoal do Trilhos e Trilhas, é lá em Pombos, meu velho. E ali realmente não é fácil. Eu não sei como é que eles ainda não fizeram uma etapa do desafio Milhas, Trilhos e Trilhas em Pombos, porque ali é como se fosse a segunda casa deles. Toda vez, quando os caras querem fazer alguma diversão, fazer algo diferente. Vamos treinar em Pombos. Os caras sempre estão sem pular. Olha, os treinos são impressionantes. Agora, sim, mudando só um pouquinho o foco do assunto, mas em relação à corrida, eu me lembrei de uma situação engraçada que eu tenho que comentar, porque eu vi Elias falando aí sobre as experiências dele de corrida, fora do estado e tudo mais. E tem episódios que esse você nunca vai esquecer. Nessa jornada, numa dessas jornadas, né, indo para o sertão, vindo de Jericoacoara, e você para, né, em determinados locais, né, para poder se hidratar, e você causa espanto, estranheza para as pessoas que estão lhe vendo ali naquele momento. Você vem ali, né, todo, né, cheio de equipamento nas costas, né, transpirando muito, com muito sal, né, você perde muito sódio, e aí você chega... André, teu equipamento é um pouco assustador, vale salientar, né? Quando tu fala em equipamento, depois que tu terminar de contar a história, tu abre em parêntese e conta, meu equipamento
Aí as pessoas vão entender, realmente é um astronauta, né? Não, é porque eu tinha que levar recursos suficientes para 20 dias. Então, tive que levar uma mochila daquelas de camping, né, de 65 litros. Não tinha o que fazer. A mochila, por si só, ela já pesa 2,5 kg. Ela vazia pesa 2,5 kg. Então, quando adicionava o mínimo possível de recursos, ela chegava a 12 quilos. Né? E eu me lembrei de outra história interessante nesse percurso. Chegou um momento que eu começava a ganhar presente. E aí, ao invés de diminuir o peso, só aumentava. Eu ficava preocupado. Cada vez mais recebendo presente e a mochila aumentando de peso. E aquilo ia dificultando mais. Mas aí, enfim, eu cheguei numa determinada loja de conveniência, não lembro qual foi a cidade, né, para tomar uma bebida mais, uma bebida gelada, né, mais refrescante. E aí, né, pedi um refrigerante lá, e aí a pessoa que veio me atender ficou olhando de lado, assim, olhando e achando estranho. Aí não se contentou e... Cadê a bicicleta? Tá onde? Eu digo, não tem bicicleta, não. Eu vim a pé. A pé? Aí, como assim? Aí eu disse, não, eu tô vindo de... Você veio de onde? Você veio de Jericoacoara. Jericoacoara? E você tá indo pra onde? Você tá indo pra Pernambuco. Meu Deus do céu. É o quê? É promessa? Eu disse, não é promessa, não. Isso é ação solidária, assim. Eu já tenho um hábito de... Assim, tenho... uma vivência já para trás, e agora estou adicionando outra, aquela coisa toda. E as pessoas ficavam muito impressionadas, né, com aquilo tudo que estava vendo naquele momento. Aí o que elas perguntavam? Elas não se contentavam e perguntavam o seguinte: você já fez a São Silvestre? Aí eu parava assim, olhava e disse, não. Então, assim, engraçado é que as pessoas, né, os normais, podemos dizer, né, os normais que não são corredores, eles não entendem isso. E prova disto é a inocência de perguntar se você já fez uma São Silvestre, onde você está fazendo um percurso que equivale a 10 vezes uma São Silvestre, mais 10 vezes, né? 100 vezes uma São Silvestre. Então, isso é que é engraçado, isso que é interessante. E toda vez por onde eu passava, eu contava histórias, né, de ultramaratonas, as pessoas sempre perguntavam a mesma coisa. Elas se impressionavam e perguntavam, nossa, você fez tudo isso? E a São Silvestre, você já fez? E aí eu disse, peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu participar da São Silvestre também, né? Para que um dia, se alguém me perguntar, eu digo, tá, São Silvestre já fiz, já fiz. E aí na sequência vem a pergunta, e o que é que é mais difícil? Correr uma ultra ou fazer a São Silvestre? Eu digo, olha, eu acho que é a São Silvestre, porque eu nunca imaginei com a corrida com esse perfil, né, de rua, né, coletiva, fosse uma corrida que eu tivesse tanta necessidade de fazer para viver essa experiência e contar para as pessoas que ela também é uma corrida importante, que ela também tem o seu grau de dificuldade. São coisas de corrida, de situações que a gente vivencia e conta para as pessoas que é demais, é engraçado. Eu acho que você devia falar do seu kit. Existem Exatamente. São dois tipos de corredores. Os corredores simplistas, que é tipo o seu Elias. Talvez eu esteja errada, mas eu acho que o seu Elias só corre com fone de ouvido e a braçadeira do celular. Eu não vejo nenhum cintozinho nele. Tá vendo? O Washington também. É só o suor e o pau de selfie. Só de pau de selfie já tem 2. Ele anda com 2 negocinhos aí de escalada. Ele foi pro Monte dos Guararapes preparado para escalar o monte. Fora a bolsinha. Eu corri 42 quilômetros com ele e saiu de tudo. Aí ele tá com dor, eu tenho um remédio. Ah, mas esse com dor de cabeça tem outro remédio também. Tem rapadura na bolsa dele. Eu acho que ele só não leva absorvente. É possível. Tem camisinha, que é o truque do corredor de rua, que é caso... Eu ficava brincando e dizia que caso a pessoa entre no mato, já está preparado, mas é mentira. É caso chova, você enrola o celular com preservativo que funciona. Tem muita camisinha na bolsa dele, que ele já saiu distribuindo preservativo. É uma super bolsa, é assustadora, ou não é, André? Olha, nada disso é por acaso. Eu passei a adotar um perfil assim, de ser de mais planejamento e cuidadoso, partindo do dia que eu concluí a minha primeira maratona, que foi a Nassau. Ela foi
Por que ela foi tão importante para mim? Porque ela foi, além de ser a primeira maratona, ela foi traumatizante no sentido de inexperiência. O que eu posso dizer é o seguinte: quando eu larguei da ultramaratona, quando eu larguei da Maurício de Nassau, em 2016, eu cometi uma falha gravíssima, que era não estar com nenhum tipo de recurso comigo ali naquele momento. Nenhum tipo de recurso. Então, ou seja, eu na minha inocência, fazendo uma primeira maratona, eu achava que o que eu precisava já estava ali, que era água e isotônico. Isso foi um erro gravíssimo. Eu senti fome, e muita fome. Mas fome mesmo, fome de traumatizar. E aí foi quando eu descobri a fome, ela dói tanto fisicamente como psicologicamente. O seu organismo pede e o seu cérebro também conspira junto. E isso te desconcentra de uma maneira terrível. Então, assim, eu passei momentos terríveis na Maratona da Nassau por uma questão só apenas de fome. Porque eu deixei todos os meus recursos com outra pessoa. E eu não encontrava essa pessoa. Para pelo menos chegar e dizer assim: pega aí na minha carteira uma grana aqui para eu pegar e passar ali e comprar alguma coisa que eu pudesse mastigar, alguma coisa. E eu não tinha. Foi terrível. Então, como eu comecei a adicionar percursos, né, maiores percursos, que são trilhas e ultramaratonas e tudo mais, e onde você passa por matas e momentos desconhecidos e tudo mais, você começa a se planejar mais, você começa a colocar tudo que você precisa nas mochilas. Prova disso que hoje, você para participar de uma ultramaratona de trilha, você tem todo um checklist, que vai de agasalho, corta-vento, vai de manta térmica, comida liofilizada, que inclusive eu levei, eu passei por esse tipo de amostragem na de Minas, como também na Patagônia. Então, eu tinha que mostrar que eu tinha recurso suficiente para enfrentar o frio extremo. Eu ia estar num verão da Patagônia, em dia era 5 graus negativo, onde até o suor da gente condensava na perna. Então, ou seja, eu tinha que ter recurso suficiente, porque no caso, se eu me perdesse no meio da montanha, eu não morresse de hipotermia. E olha que eu tive hipotermia. E foi difícil. Então, hoje criei essa situação. Eu hoje, óbvio, não preciso levar 65 litros de equipamento, numa mochila de 65 litros, porque não há necessidade. Mas eu sempre levo um recurso, suficiente, que é engraçado, que muita gente hoje também leva, que eu convivo com muita gente hoje que faz isso, e que no final das contas a gente está compartilhando recursos. A gente leva todo tipo de coisa. Vai de um chocolate a um biscoito treloso. André é o cara do chocolate. Se tiver passando fome na corrida, cole com ele. Que cada bolsinho dele sai um chocolate diferente. E é do chique, viu? Não é chocolate pobre, não. Já eu sou diferente, já. Eu não, quando saio para correr, eu não como nada. É só água mesmo. E não como nada, não. Se eu comer qualquer coisa, dá vontade logo de parar. Para você ter uma ideia, pronto, eu corri agora de manhã, 7 horas, 8 horas da manhã eu corri. Até agora estou quase sem nada de comer, para correr amanhã de novo. Então, isso em mim, esse negócio de comida, eu não corro, não. Não corro também. A hidratação, o senhor faz como? Porque eu já vi o senhor correndo na estrada sem nada. Só a chuva. Eu coloco 2 garrafas atrás das costas e vou correndo. Ou o negócio de 15. Eu não levo bolsa, levo só água e dinheiro. Quando passa 15 quilômetros, eu vou, abasteço com água, corro novamente, boto água nas costas, vou novamente, mas não paro para comer um biscoito, para uma paçoca, nada não. Uma banana, nada eu como, não. Só como depois que eu termino. Depois que eu termino, eu como. Também não gosto de correr com fone de ouvido, como você falou aí, eu não consigo correr com fone de ouvido, eu corro sem nada mesmo. Ou na seca, boto gorro, camisa e vou embora. Sem nada, você me vê na estrada sem nada, só. Meto o pé, vou embora, porque eu não consigo correr de barriga... Consigo correr de barriga vazia, de barriga cheia eu não consigo correr. Aí eu não tenho que pegar nada, não. Eu corro 50, 40. A quilometragem que eu corro é sem colocar nada, só líquido mesmo. Só o isotônico, de água de coco, água normal, tomo banho, vou correndo, mas alimentação nenhuma, de qualidade nenhuma. Eu não consigo, não tem como não. Meu psicológico, que ele me ensinou, meu psicológico não consegue
se alimentar, não. Se alimentar, É interessante, né? É interessante que a questão do organismo, né, varia de pessoa para pessoa. Tem uns que tem mais necessidade, né, de estar se alimentando, né, tá ali reabastecendo o seu organismo de carboidrato, de qualquer tipo. Era justamente isso que eu ia falar, porque sou meio que seu Elias. Eu não ando com muita coisa, não. Quando eu ando com uma mochila nas costas, ou é porque a prova exige uma mochila de hidratação. O desafio das serras, por exemplo, e o desafio milhas, trilhas e trilhas do ano passado, eles exigiram que o atleta fosse autossustentável. Eles iriam colocar um espaçamento maior entre as hidratações, aí é da natureza da prova. Mas, Sim. particularmente, eu não gosto muito de andar com mochila de hidratação. O cinto de hidratação eu uso mais para colocar uma garrafinha, porque o seguro morreu de velho. Então, uma garrafinha ali de 300, 400 ml é vital para uma rodagem feito essa. Cola com o André. Quando você tem fome e tu vê o André passando, faz. André, aquele lanchinho do bolso que Eliane disse que tu tem. Esse saquinho de amendoim. Ele tava com um saquinho de amendoim desses torradinhos que a gente compra em bar. Também tem na bolsinha dele. Tem Eu um só detalhe. não tenho essa disciplina. Mas é bom ter. Não, mas eu, como eu estou te dizendo, eu tenho essa necessidade. E isso também me ajuda muito na questão psicológica, daquilo que eu estou enfrentando. Porque eu entendo como se eu tivesse com uma armadura, como se eu tivesse com tudo que eu preciso para enfrentar uma batalha, entendeu? Então, quando eu saio sem algum recurso para uma longa distância, eu acredito que eu nem saio, porque eu sei que eu vou precisar de alguma coisa. O meu organismo vai precisar de algum tipo de nutriente ou de algum tipo de reposição de sais, que é importante, porque para você se reinventar no meio da prova é mais complicado. Isso me fez lembrar no desafio que eu participei no Monte das Gamileiras, 42 quilômetros, mas é uma prova difícil, que acaba se tornando 50, 55. E no momento, lá no Monte das Gamileiras, meu organismo no período estava se perdendo muito sais, eu estava perdendo muito sódio. Então, eu perdia sódio com muita facilidade. E teve um momento da prova que um atleta passou por mim, chegou e fez, olha, as suas costas estão totalmente brancas, os seus braços estão totalmente brancos. Quando eu olhei e vi que era verdade, eu disse, caramba, daqui a pouco vai faltar alguma coisa. E foi o que aconteceu. E eu não levei pastilha de sal, eu não levei cápsula de sal. E o clima estava muito seco. E por mais que você se hidrate, você vai suando e vai perdendo. Aí o que aconteceu? Eu tive que me reinventar no meio da trilha, porque teve um momento que eu comecei a ter problema, até no momento que eu olhava para frente, eu começava a ver umas estrelinhas, assim, sabe quando você coça o olho com muita força, né? Os olhos com muita força, aí você começa a ter aquelas luminosidades, né? Porque você fez muito esforço. Pronto, começou a acontecer isso. E eu comecei a perceber que minha pressão estava baixando. Aí como vou fazer agora para repor esse sal? E aí tive a sorte de passar por uma propriedade, vi uma casa e vi umas crianças na frente. E aí encostei nessa casa, falei com as crianças, veio o dono da casa, veio a senhora, e eu pedi, por gentileza, se ela podia conseguir um pouco de sal. Ela conseguiu, eu coloquei o sal na mão, a quantidade, ela ficou até olhando, sem saber o que era, colocou o sal na mão, aí eu coloquei aquele punhado de sal na boca e tomei água na sequência. Agradeci, disse a ela que minha pressão estava baixando, meu nível de sódio estava perdendo muita coisa, e segui. Não deu 10 minutos, 10 minutinhos, já estava tudo de boa, o organismo já estava tranquilo. Aí consegui comer biscoito, estava com biscoito, estava com os lanchinhos. E aí vem, né, novamente toda aquela motivação, vem toda aquela situação de conforto novamente. Mas se eu não estivesse com os recursos na mochila, levando, eu acho que eu nem começaria a enfrentar, porque eu sei que meu organismo lá na frente vai pedir e eu tenho que alimentá-lo para poder seguir e chegar sorrindo, né? Eu gosto de chegar sorrindo. Sensacional, velho. Mas e vocês aí? O ano tá aí parado, né, praticamente. 2020 a gente não sabe quando a gente vai voltar a meter o pé na jaca, digamos assim, porque algumas pessoas, feito eu,
A Lidiane também está treinando. O seu Elias está aí virado no modo de encontro dentro de casa, correndo. Eu acho que hoje você correu 23, não foi, Elias? Eu estava vendo aqui, você correu... 2. Aí, 22 dentro de casa, bicho. O cara tá metendo bola aí dentro de casa. O cara correu 22 km. O cara não brinca em serviço, não. Mas, assim, a maioria clama por eventos, clama por provas. Vocês aí, no início do ano, porque a gente vem aquela virada de 2019 para 2020, aquelas resoluções de ano novo que a gente faz. No meio disso aí, tinha alguma prova em sonho, em mente aí, para ser realizada em 2020? A gente já teve tantas provas aí que foram canceladas, algumas. Mas e aí? Vocês estavam com alguma prova em vista para 2020? Por exemplo, a outra do frio, do Lula Holanda, foi cancelada. Motivos óbvios, não tem como, cara. De acordo com o Lula, quando a gente recebeu o Lula aqui no Papo Corrida, ele falou que não tinha condições de um ultramaratonista treinar, tem como sair de casa. Então não tinha como ele abrir inscrição de uma prova que ele não tinha certeza de colocar a prova em agosto, por exemplo. Pronto, a minha é rapidinho. Hoje eu não tenho aqui em Pernambuco, eu não tenho assim nenhuma escolha por corrida mais. Eu me desgostei de corridas, né, oficiais. Eu participo, mas não tenho mais aquele gás que eu tinha lá no início. Devido até, como você falou aí, para correr 10 quilômetros eu vou só, com o pessoal mesmo. E a única prova que eu estava com muita ansiedade, esperando que ela fosse realizada, era justamente a Pedra Negra, né? Essa corrida daqui, que a gente participa, a gente é organizador, junto aqui com o pessoal aqui da Secretaria de Turismo e Esporte. E é uma corrida muito boa, né? Uma corrida barata, né? A gente só cobra 2, 3 quilos de alimentos, que é para doar para as pessoas carentes da nossa cidade. E, graças a Deus, o ano passado foi quase 1.000 pessoas. A expectativa desse ano também era muito boa. A gente estava se programando para fazer ela, mas, infelizmente, esses acontecimentos não deu para ser realizada. Era a única corrida que eu tinha na minha mente, era essa daqui, né? A corrida daqui de Itapsuma, a Pedra. Você iria organizar e correr, Elias? Não, decidi, eu não corro não, só faço só organizar mesmo. Tanto a corrida Pedra Negra como a corrida do Homem de Ferro, eu só faço só organizar somente. Eu tenho também umas coisinhas interessantes aqui, de corridas, e eu corri 5 km descalço, com os amigos que correm, e quando cheguei lá que eu olhei para dentro do carro, não tinha levado tênis. Falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí meti o pé e corri os 5 quilômetros, né, que a gente fez lá na orla de Olinda, corri descalço. E teve também outra corrida aqui em Paulista, né, Viva Paulista, aqui na cidade de Paulista, que eu corri de sandália, 10 quilômetros de sandália. Foi duas experiências também que eu tive, que a sandália, ela fez uns calozinhos entre um dedo e outro, entre o dedo grande e esse enxerido aqui, mas a gente conseguiu correr aí 10 quilômetros de sandália, difícil também, muito difícil, mas conseguimos, né? Então, sobre corridas, eu não tenho assim em mente, não. Corredor raiz, velho. É corredor raiz que corre pelo muito. sentimento de correr, realmente. Corre pelo simples fato de gostar de correr. Não precisa de motivação, de uma prova, de nada esse cara. Sensacional. Mas e você, André? Tinha alguma prova aí em mente? Tinha. Dias, deixa eu ver, tipo 3 dias antes de decretar aqui os bloqueios, né, os fechamentos de tudo, por conta da pandemia, estávamos aí, né, todos nós envolvidos na participação da Maratona das Praias, né? A decisão foi tomada na sexta e a gente ia correr no domingo. A prova foi adiada, a prova foi cancelada. Foi no sábado. Eu estava de noite o cancelamento dela, e a prova era domingo de manhã. Foi no sábado à noite, né, que ela foi cancelada, não foi? 8 horas que foi cancelada. Isso. Eu sei que foi num pequeno espaço de tempo, né? Porque a partir de segunda-feira foi exatamente, a partir de segunda-feira tudo já não poderia mais ser realizado e a prova seria no domingo e aí ficou aquela expectativa, enfim. Foi a direção, né, a coordenação da prova decidiu realmente suspender aí todo esse processo. Então, eu iria participar da Nassau, né? Também tinha, assim, como desejo participar daqui, das provas aqui do estado, eu tinha também as outras, né, que porventura pudesse acontecer, que fossem atrativas, e também, assim, o circuito das serras lá em Bonito, né?
Queria conhecer lá essa prova. Essa ainda tá para acontecer no dia 5 de dezembro, viu? Ainda. Mas só que aí eu não realizei nenhum planejamento em cima dela. Aí replanejar outras coisas agora, nesse momento, não dá. Não sei se eu tenho braço suficiente para ver isso. Eu também estava interessado em participar de volta lá para a Chapada do Araripe, né? Participar novamente da prova da Chapada, depois de 2 anos, né? De prova parada, 2019, 2018, em 2019 ela não realizou, esse ano ela iria voltar. Infelizmente, não. Outras provas também me chamaram a atenção, que seria a Ultralá de Butucatu, lá em São Paulo, a La Mission, em Serra Fina, muito boa essa prova, muito desafiadora, e que eu me lembre, nesse momento, são essas provas. E tenho, assim, desejo, né, que eu quero tentar materializar esse desejo, que não é fácil, que envolve toda uma logística, que é participar da Mont Blanc, lá em Chamonix, né, nos Alpes Suíços. Então, assim, é uma ultra que é, assim, encantadora, desafiadora e encantadora. Então, eu quero participar um dia, ter a oportunidade de participar dela, como também do Atacama, e também voltar lá para Patagônia Run. Enfim, existem inúmeras provas que ficam na minha cabeça, exigem obviamente, uma logística de planejamento, mas que a gente vai tentando focar, na medida do possível, aquilo que está mais próximo, né? Para a gente poder tocar aí essa história, né? E aprender mais e viver mais terapias, né? De ultramaratona. Você já estava com pontuação para a prova na Suíça, lá no ITRA? Você já estava com a pontuação garantida? Eu tenho pontuação, né, por conta da Patagônia e também por conta da UAI, né? Então, assim, talvez se eu não conseguisse fazer a prova topada, eu poderia, pelo menos, fazer aquilo que a pontuação me permitisse. Que eu sei que tem a pontuação do ITRA, né, para poder participar da prova topo, mas eu queria poder vivenciar aquela atmosfera novamente. São provas muito desafiadoras, onde você se projeta de uma maneira, assim, surreal, né? São altimetrias que vão de 10K a 20K, né, de altimetria. Na Patagônia Run, eu tive um choque de realidade, porque eu não tinha vivenciado uma prova de 10K ainda na minha vida. 10K de altimetria. Então, realmente, eu vi montanhas, eu vi vulcão. E é muito difícil. Para você ter ideia, teve um momento lá que eu tive que subir uma montanha de 3 quilômetros e a gente levou 1 hora para subir. E o cansaço físico, o esgotamento era intenso. Então, assim, a gente chega até a dormir em pé. É impressionante, mas a gente dorme em pé. A gente tem um flash assim, de apagão que quando você olha, faz assim, caramba, dormi. Aí o outro atleta faz, eu acabei de dormir também. E assim, a gente vai construindo esse mundo louco aí de ultramaratona, vivendo tudo isso e passando essas experiências, as histórias para as pessoas. Sensacional, meu velho. Caramba, o cara me fez uma pegadinha aqui agora. Quando ele falou em 10K, eu digo, como é que o Ultra corre 10K? É 10K subindo, 10K de elevação. Já pensou, na elevação, bebê, na elevação. Tem que aprender a brincar. E ainda tem um interessante, viu? Muita gente acha, assim, algumas pessoas acham que o mais difícil é subir, mas o mais difícil é descer. O impacto que causa no joelho, as dores, os incômodos de quadril, que se você não tiver uma técnica específica para descer, você vai sentir dores, e muitas dores. Isso pode causar lesões gravíssimas. Então, o joelho e o quadril, eles são muito prejudicados com esses impactos. Então, a descida, eu considero a descida como sendo o algo mais difícil. Eu me lembro de uma descida que foi bastante traumatizante, que foi lá na UAI, uma descida chamada Descida do Nirvana. São 17 quilômetros de descida, 17. Então, ela vira um espiral do alto de uma montanha, que vai se encontrar lá com a cachoeira, que você vem descendo e fazendo todo um espiral de descida.
onde você encontra muita erosão, pedras pontudas e muito impacto de joelho e quadril. E você fica com aquele efeito psicológico, nossa, quando é que a gente vai parar de descer? Quando é que a gente vai parar de descer? É impressionante. Viu? Magnífico, cara. E a gente vai, infelizmente, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Se eu pudesse, eu ficava aqui durante a noite inteira ouvindo as histórias dessas duas lendas. E tem mais história, viu? São duas pessoas que moram no meu coração, de verdade. São dois ultramaratonistas de respeito, com formas de correr diferentes, que é o que eu mais gosto deles. Seu Elias é correr por correr. Vamos embora. Estou afim e vou. E eu acho isso o máximo. É o correr na sua essência. Quero correr porque eu quero correr. Eu sou apaixonado por corrida. E não porque eu quero uma medalha. Isso foi uma coisa que eu sempre admirei, seu Elias. Eu acho maravilhoso ele sair de casa. Ele tem um parceiro também do desafio virtual, né? Que é o seu Léo, ultramaratonista também do Grupo Os Amigos que Correm. E os dois não correm por medalha. Correm 20, 30, 50, só pelo prazer de correr. E eu acho isso o máximo. E André, o currículo de André fala. Meu marido costuma dizer que tem uma foto no Instagram de André que ele tá no alto, acho que é na Patagônia. Meu marido olha para aquela foto e faz, André tem o direito de ser amostrado com essa foto. Pessoas assim, porque tem gente que vai correr 10 quilômetros, aí chega no ponto mais bonito e posta 50 fotos no Instagram. André tem uma camisa da UAI, que eu sou doida para roubar. Aí, quando eu descobri o que era a prova da UAI, é uma prova de respeito, né? Vamos ver que o currículo do cara é bom. E eu tive o prazer de perder a minha virgindade da maratona com ele. E digo logo que ele é uma pessoa carente. Se chamar ele de privado, olha, eu quero perder minha virgindade da maratona contigo. Faz a primeira maratona que ele vai. Eu tenho certeza que ele está catando virgens por aí. Toda corrida. Na última prova que eu fotografei, a Maurício de Nassau, muito linda a chegada da esposa de seu Elias. Ela chorou bastante. E eu estava lá, né, também nela, que eu estava fotografando a chegada. E André chegou com pessoas desconhecidas. Eu tirei foto, eu pensei que eram amigos deles, e o pessoal chegou e fez, valeu aí, pô, prazer em te conhecer. Depois de 42 quilômetros, André conheceu a pessoa na corrida. Ele gosta, pode chegar no Instagram dele, @Silva_Ultra, e diga, André, quero perder a virgindade com você, que ele vai. Ele me dá um banho de esponja, porque eu não tinha mais paciência nenhuma para tomar banho, e ele vai gostar, né? E hoje eu encerro por aqui, porque falar de ultramaratona para mim até cansa, só de ouvir os relatos, mas é muito bonito. Quem gosta de correr acima dos 42, admiro e respeito bastante. É isso aí, meu velho. E a gente vai encerrando por aqui, mas antes, passar a palavra para os nossos convidados, a começar primeiro pelo grande Elias da Guarda, meu velho. Elias, eu tinha como planos, eu falei até isso para a Lidiane no episódio que a gente fez sobre corridas fora da região metropolitana. A gente englobou as provas em Itapissuma, Itamaracá, até Paulista a gente encaixou. Era para a gente falar sobre interior, mas acabou aparecendo ali Itapissuma. A gente não podia deixar de falar de Itapissuma, de provas fora da região metropolitana. E, claro, entrou as provas de Elias da Guarda, as provas da Pedra Negra e a incrível prova do Homem de Ferro, meu velho. A prova do Homem de Ferro, que tem um propósito tão bonito. Não é uma prova para dedicar a um herói da Marvel. Tem uma responsabilidade social incrível por trás. E fala aí pra gente, Elias das Guardas, as suas considerações finais. Eu te agradeço demais a sua participação aqui no Papo Corrida e espero contar com você mais vezes aqui, meu velho. Primeiramente, a gente agradece aí o convite, né, que eu fiquei até surpreso quando o Lidiane fez o convite aí para mim. Então, a gente agradece mesmo aí. Quando ela disse que era um papo junto, logo com quem, né? Com o meu ídolo, né? O meu mestre. Aí foi que me deu mais aquela vontade, né, de poder estar aqui ouvindo essas experiências dele aí, foram muito maravilhosas, né? É um cara fora de série. Todos nós dos amigos que correm, que a gente manda um abraço para todos eles aí, para Luégia, para Marconde, para Léo, para toda a equipe dos amigos que correm, assim também como o pessoal daqui de Itapissuma, amigo do asfalto. E foi muito gratificante, muito proveitoso, né? Essa nossa conversa, essa experiência aí que o nosso amigo André passou aí para nós aí.
é muito importante, e que outras provas podem vir, que a gente possa sair às ruas aí novamente e fazer bonito, como a gente sempre faz, você registrando aí, sempre registrando aí as provas aí, né? Lidiane também, e eu e André por fora, né? Dando uma carreirinha, né? Para manter a forma aí, e eu vou continuando no meu desafio aqui, amanhã tem mais, não sei quanto eu vou fazer amanhã, mas graças a Deus a gente só falta 60 quilômetros para completar os 500 quilômetros dentro de casa, dentro de um mês. Então, eu agradeço primeiramente a Deus e também esse rapaz aí, essa fera tem uma participação muito grande, que me ensinou como é que se tem tanta paciência. Eu não pensei nunca na minha vida que teria uma paciência dessa como eu tenho hoje. E sou chamado até de louco, né, de correr aí dentro de casa essa quilometragem toda. Mas, graças a Deus, tudo está indo bem, tudo está indo tranquilo. E parabéns aí pelo, vamos dizer assim, esse programa aí, né, chamar os corredores de Pernambuco para contar as suas histórias, um pouco mais das corridas de todas. Um forte abraço aí para cada um de vocês e Deus possa nos abençoar e logo, logo a gente estará de volta aí nas ruas, fazendo o que a gente mais gosta. Olha aí, meu velho, 500 km em um mês. 500 km em um mês. Será que o cara é monstro, meu velho? Quando a gente vem se surpreender com o Lula Holanda, aparecem uns monstrinhos feitos isso, hein, Lidiane? E dentro de casa, só frisando, dentro de casa. Isso se chama resiliência. E por falar em resiliência, a gente passa para o homem da ultra resiliência, André. Esse cara que eu tive o prazer de conhecer, outro gigante da ultramaratona, que foi o Carlos Dias. Eu tenho um carinho enorme por Carlos Dias, um ser humano fantástico. E tive a honra, lógico, se o Carlos é um ser humano, um super-humano fantástico, de coração enorme, eu só poderia conhecer pessoas de coração enorme, feito o André. E, André, muito obrigado, velho, por ter aceitado o nosso convite. E a palavra é sua, meu velho. Eu que agradeço todo esse convite, toda essa paciência em estar aqui, escutando as histórias, ouvindo, né, um pouquinho de toda essa experiência que a gente adquire com as pessoas, né, que a gente aprende nas vivências por onde a gente passa. Cada vivência, cada pessoa que eu acompanhei, como Lidiane acabou de me entregar, né? Ela entregou que eu tenho essa coisa de acompanhar, né, as pessoas que têm aquela dificuldade, ou então que estão no início, né, principalmente da maratona. Eu gosto de acompanhá-las e conduzi-las, né, para que a jornada seja mais tranquila. Porque naquele momento eu aprendo. Cada história dessa aí eu aprendo alguma coisa. Eu me reforço, eu me alimento de força, eu pratico, né? Tudo isso aí de um único momento. Então agradeço a Lidiane por ter também me aturado, né? Todo aquele momento. Agradeço a você pelo convite também, Washington. Você é uma pessoa bem iluminada, bem sorridente. Tem esse projeto aí maravilhoso junto com Lidiane, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. E isso aí é só as sementes, né, dos frutos que vem aí pela frente. E a Elias também, né, obviamente, que ele também, um dos momentos mais difíceis que eu tive, que foi na corrida lá de Itamaracá, e ele me ajudou bastante, né, a gente se ajudou bastante. A gente não estava na nossa melhor condição, mas a gente com bravura, um ajudando o outro, nós fizemos toda a prova, chegamos até o final, e aquilo foi eternizado numa imagem que eu fiz questão de guardar no Instagram, que fica na memória, né? Aquele momento que a gente se abraçou lá no final e comemorou a chegada com toda aquela dificuldade que a gente passou, né, naquela corrida. Então é isso, a gente, no momento que pegamos e passamos força para uma pessoa, né, em dificuldade, aquela força volta para a gente. E ela volta com muita intensidade. E foi assim que a gente levou e nos conduzimos naquele dia. A gente deu força um para o outro e conseguimos alcançar todo o objetivo. Então, eu agradeço mais uma vez para finalizar, né, todo esse convite, toda essa paciência, e eu tenho a certeza de que no momento eu estou muito feliz
né, de poder compartilhar um pouquinho dessa história e também, né, de certa forma, acabar motivando outras pessoas e que vão motivar outras e que vão motivar outras, e assim vai ficar uma corrente que sem fim, onde todo mundo vai acabar sempre criando uma situação ou outra de motivação para algum atleta que esteja iniciante ou que esteja querendo evoluir numa determinada quilometragem ou conhecer outras quilometragens, enfim, alguém que esteja nesse momento querendo se superar, encontrar superação através de outras histórias. Então a gente está aqui compartilhando tudo isso para tentar trazer esse conforto e essa segurança para as pessoas. Contem comigo para o que der e vier, ok? Sensacional, meu velho. E a gente vai chegando ao fim, papo corrido. E você já sabe, né? Já sabe, meu velho. Você já não é mais novato por aqui. Então, é só buscar lá nos seus principais aplicativos de podcast de música, meu velho. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker. Não falta, meu velho. Não falta opções. É só buscar lá pro Papo Corrida e todas as quartas-feiras a gente sempre tem um episódio novo aqui, sempre muito bacana, ao lado de Lidiane Andrade, meu velho, sempre com pessoas fantásticas ao nosso lado. E a gente vai encerrando por aqui, ok? Eu vou mandando meu beijo, um abraço e até mais!